Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus. E nesta manhã do dia 26/12, nós vamos meditar de segunda carta de João, terceira carta de João e Judas, né? Então nós vamos ver nesse dia 3 epístolas, que são bem pequenas, né? Mas muito significantes. Segunda epístola de João, o apóstolo do amor, né? Nós sabemos que ele escreveu isso, foi redigida em Éfeso, né? Enquanto ele servia na igreja da Ásia Menor. E ele vai exortar os seus leitores a se manter firmes, andando na verdade, expressando o verdadeiro amor de forma prática um para com os outros, né? Então isso é uma continuação da primeira carta, da primeira epístola de João. E aí ele vai começar a se referir à igreja como a senhora eleita. Observe, o presbitério, a senhora eleita e aos seus filhos, a quem eu amo na verdade, e não somente eu, mas também todos os que conhecem a verdade, por causa da verdade que permanece em nós e conosco estará para sempre. A graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo, seu Filho, serão conosco em verdade e amor. E aí o subtítulo é o amor fraternal. Fiquem sobremodos alegres em ter encontrado dentre os teus filhos os que andam na verdade, de acordo com o mandamento que recebemos da parte do Pai. E agora, Senhora, peço-te, não como se escrevesse mandamento novo, senão que tivemos desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Então aqui ele faz menção de João 13, né, 13:34, João 15, 12, 17. O amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. Este mandamento, como ouviste desde o princípio, é que andeis neste amor. E aí ele vai dar agora, finalizando essa exortação aos falsos mestres, falsos ensinadores e como deve ser tratado isso. Olha só, porque muitos enganadores têm saído pelo mundo afora, os quais não confessaram Jesus Cristo, vindo da carne, assim é enganador e é anticristo. Então, exatamente isso ele falou ontem, né? No final da primeira epístola. Acautelai-vos para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço, mas para recebeste por completo o galardão. Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela permanece não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem tanto Pai como Filho. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não recebais em casa, nem lhes deis boas-vindas, porquanto aquele que lhe dá as boas-vindas faz-se cúmplice das suas obras. Olha que sério isso, não é? Ainda tinha muitas coisas que vos escrever, mas não quis fazê-lo no papel e tinta, pois espero ir ter convosco e conversaremos de viva voz, para que a nossa alegria seja completa. Os filhos da tua irmã eleita te sauda, né? Então, ele fala isso, né, tratando realmente a igreja como senhora eleita. E aí, na terceira carta, ele vai dar continuidade ao presbítero, e aqui ele vai falar de uma pessoa que é o amado Gaio. Enquanto Paulo teve os seus filhos espirituais, né? Timóteo foi um deles, né? E tantos outros que nós citamos. João também vai expressar o apreço, o carinho por um filho amado chamado Gaio. E a terceira carta de João vai ser muito específica a esse irmão Gaio, né? Que era um homem da igreja da Ásia Menor, e ele era pelo nome, era um nome romano comum, tá? E aí nós vamos ver ele falando, né? Ao presbítero, ao amado Gaio, a quem eu amo de verdade. Amado, acima de tudo faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma.
pois fiquei de sobremodo alegre pela vinda de irmãos e pelo seu testemunho da verdade, como andas na verdade. Não tenho maior alegria do que esta, de ouvir que meu filho anda na verdade. Amado, procedes fielmente naquilo que praticas para com os irmãos e faze-o mesmo quando estes são estrangeiros, os quais perante a igreja deram testemunho do teu amor. Bem farás encaminhando-nos a tua jornada por meio digno de Deus, pois tua causa do nome foi que saíram e nada recebendo dos gentios, portanto devemos acolher esses irmãos para nos tornarmos cooperadores da verdade. Então ele lança aqui todo o amor, todo o carinho que ele tem por esse filho na fé, né, que é Gaio. E aí ele vai falar de um Diótrefes, esse já era muito ambicioso, e João vai citar ele aqui, né? E vai falar de Demétrio, que era um cristão fiel. Então é interessante esse testemunho que João dá desses irmãos, né, que estavam ali servindo na igreja. Escrevi alguma coisa à igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer primazia entre ele, não nos foi acolhida. Por isso, se eu for aí, far-lhe-ei lembrar das obras que ele pratica, proferindo contra nós palavras maliciosas. E não satisfeito com essas coisas, nem ele mesmo acolhe os irmãos, como impede que os que querem recebê-los os expulse da igreja. Então era um líder manipulador, né? Ou seja, nem ele era hospitaleiro e ainda fazia ameaças àquele que era hospitaleiro para com os estrangeiros. Amados, não imiteis o que é mal, senão o que é bom. Aquele que pratica o bem procede de Deus. Aquele que pratica o mal jamais viu a Deus, né? E aí ele vai fazer, quanto a Demétrio, todos lhe dão testemunho, até a própria verdade. Nós também damos testemunho e sabe que o nosso testemunho é verdadeiro. Então, 3 homens são conhecidos e João dá testemunho deles, né? Isso é assim algo para mim e para você, um alerta. O que testemunho você tem dado em meio aos irmãos, em meio à igreja, em meio ao teu trabalho, à tua comunidade? Você é um Gaio? Você é um Demétrio, né? Ou você é um Diótrefes, né? E aí ele vai falar, muitas coisas tinha para escrever, todavia não quis fazê-lo de tinta de pena, né? Pois em breve espero ver-te e conversaremos de viva voz. Paz seja contigo, amigos te saudam os amigos nome por nome. E assim ele finaliza. E aí nós vamos para Judas, né? E vamos já trazer um esclarecimento. Este não é Judas Iscariotes, aquele Judas que era discípulo e se matou. Não é esse Judas. Esse Judas é servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago. É assim que ele começa a carta, né? Se declarando, dizendo quem era ele. O interessante é que esse Tiago era irmão de Jesus. E olha que interessante. Judas, ele não fala que ele é irmão de Jesus, ele fala que ele é irmão de Tiago, porque Tiago também era bastante conhecido, não é? Então, talvez ele não se sentisse digno de dizer que era irmão do mestre, mas irmão do mestre, né? Interessante isso, uma particularidade. E aí ele diz, misericórdia da paz do amor vos seja multiplicado. Amados, quando empregava toda diligência em escrever acerca da nossa comum salvação, me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos para batalhardes diligentemente pela fé, que uma vez foi dada a todos e foi entregue aos santos. Então nós vamos ver que ele devotou maior parte da epístola com instrução aos crentes daquela
daquela época a respeito dos falsos mestres, né? Daqueles que estavam se infiltrando na comunidade cristã para perverter a fé de muitos. Então Judas também vai ser aquele que vai instruir os irmãos. Quero, pois, lembrar-vos, embora já tenhais ciência de tudo, uma vez por todas, que o Senhor tem libertado um povo, tirando da terra do Egito, destruiu os que não creram. Então ele faz menção ao Êxodo, né? Êxodos 12, 51, ele faz menção também aqui em Números 14, do 29 ao 30. Então aí ele vai discorrer, né? Que os anjos que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, ele tem guardado sob trevas, em algemas eterno, para o juízo do grande dia. Então ele está falando de Satanás e uma terça parte dos anjos que se rebelaram, né? Aí ele vai falar de Sodoma e Gomorra, né? Então ele vai trazendo esses exemplos, né? E ele faz até uma menção do arcanjo Miguel. Olha só, contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, disse: o Senhor te repreenda, né? Então, este é um texto aqui de algo que Judas dá uma pincelada assim e que cabe bastante reflexão nesse texto aqui. Infelizmente, não temos tempo para isso, mas medite na palavra. Este, porém, quanto a tudo que não entende, difama, quanto a tudo que compreende por instinto natural, como bruto sem razão, até nessas coisas se corrompe. Ai deles, porque prosseguiram por um caminho de Caim, movidos por ganância, precipitando no erro de Balaão e pereceram na revolta de Corá. Então ele está usando exemplos, né? E dizendo para que você não entenda, né? Entregue na mão do Senhor aqueles que falam falso, aqueles que pervertem a fé, a sã doutrina. Ore por eles, não tome partido, não faça julgamento, né? Porque ele fala que nem mesmo o arcanjo Miguel fez isso, apenas disse: o Senhor te repreenda. E aí a carta dele é muito simples e ele termina dizendo: ora, aquele que é poderoso para nos guardar de tropeço e para vos apresentar com exultação, imaculados diante da sua glória, ao único Deus, nosso Salvador, mediante a Jesus Cristo. Senhor nosso, glória, majestade, império, soberania, antes de todas as eras e agora por todos os séculos. Amém. Deixa eu orar por você. Senhor, nesta manhã entregamos a Ti tudo que temos, tudo que somos e pedimos a Tua bênção, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Te convido amanhã a meditar em Apocalipse. Deus te abençoe.